Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 26 de setembro de 2023. Estudo afirma que postar muitas selfies é um sinal de narcisismo. Parte 1. Hoje em dia, não há como escapar das selfies, elas estão em todos os lugares. E não há problema nenhum em postar aquela legal, com os amigos ou com a família nas redes sociais para marcar momentos especiais. Porém, segundo um recente estudo publicado pela revista científica Theopen Psychology, postar selfies com muita frequência pode ser um indicativo de narcisismo. Feita por pesquisadores da Universidade de Milão e da Universidade de Swansea, a pesquisa foi realizada com 74 pessoas de 18 a 34 anos e suas análises duraram 4 meses. Durante esse período, os pesquisadores analisaram a maneira como cada uma das pessoas utilizava suas redes sociais, além de suas personalidades. A análise concluiu que os participantes que usaram as redes para postar fotos apresentaram cerca de 25% mais traços de narcisismo. Inclusive, alguns dos participantes demonstraram níveis de narcisismo que se encaixam no transtorno de personalidade narcisista, TPN. Já aqueles que utilizavam redes prioritariamente verbais, como o Twitter, comumente não tinham essas mesmas características. Entenda o transtorno de personalidade narcisista. O transtorno de personalidade narcisista, TPN, é um distúrbio psicológico. Pessoas com esse distúrbio apresentam, principalmente, uma visão inflada e grandiosa de si mesmas, a falta de empatia pelos outros e uma busca constante por atenção e admiração. Além disso, o TPN geralmente faz com que as pessoas acreditem que são superiores aos outros e podem exibir comportamentos arrogantes, egoístas e manipulativos. Indivíduos com o distúrbio podem ainda ter dificuldade em reconhecer as necessidades e emoções dos outros. Isso ajuda a tornar as suas relações interpessoais problemáticas. O espírito Manuel P. de Miranda, em página psicografada pelo médium Divaldo P. Franco, em 19 de julho de 1999, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, afirma que o narcisismo é desvio de comportamento que perturba o ser humano colhido pelos conflitos que não consegue diluir. Também pode ser resultado de alguma frustração que leva o paciente ao retorno ao período infantil. Auto-apaixonando-se, o narcisista se atribui valores e direitos que a outrem não concede, tornando-se o epicentro dos próprios e dos interesses gerais. À medida que se lhe agrava o distúrbio, aliena-se do convívio social saudável, acreditando que não tem muito a lucrar com a atenção e os cuidados que poderia direcionar às outras pessoas. Esse comportamento, às vezes, é sutil, agravando-se na razão que se lhe ficham no imo a presunção, a ausência de autocrítica, embora a severidade com que analisa a conduta alheia, utilizando-se de palavras ásperas e julgamento severo como transferência daquilo de que inconscientemente se faz merecedor. Ao tomar essa atitude, libera a consciência de culpa e mais se enclausura na torre de marfim da prosápia em que se movimenta. Essa insegurança psicológica, que se converte em autoafirmação exibicionista, conspira contra a saúde mental do ser. Em razão dessa deficiência emocional, quando o portador de mediunidade atrai espíritos zombeteiros que o inspiram, comprazendo-se os mesmos em levar ao ridículo aquele com quem sintonizam, sem que a vítima se dê conta da gravidade da patologia obsessiva em que tomba. Não se apercebendo de parasitose que se lhe instala, passa a acreditar quase que exclusivamente nas comunicações de que se faz instrumento, competindo com qualquer outro que aparentemente lhe ameace a projeção. Mantém boa moral, é conservador e exigente na conduta,
Porém, a tomada na qual se encaixa o plugue obsessivo encontra-se no egoísmo e no temperamento especial, que lhe constituem os grandes desafios a vencer durante a conjuntura reencarnacionista. Na ordem direta que se destaca, ensoberdece-se mais, deixando de considerar as advertências que lhe chegam, por supor-se inatacável, distanciado de humildade que impõe a autorreflexão, responsável doutrinariamente pela proposta de tomar para si as comunicações dos espíritos antes que para os outros. Imbuído da ideia de que é irreprochável o seu comportamento, passa a supor-se merecedor do contato com os espíritos nobres e não analisa as comunicações que lhe são atribuídas, cujo conteúdo não vai além do trivial, do destituído de profundidade. São, invariavelmente, repetitivas, exaradas em chavões convencionais, às vezes pomposos, mas irrelevantes. A obsessão por fascinação é um capítulo muito perturbador do exercício mediúnico. Toda a trilha da vivência mediúnica é ensada de cardos e de perigos, impondo um trânsito cuidados, porque se trata de intercâmbio constante com seres inteligentes, que também se domiciliam na Terra, continuando a manter as virtudes e os vícios que lhes eram frequentes. Vigilantes e contumazes, os ociosos e perversos rondam os médiuns com implacável insistência, aguardando oportunidade para os afligir, para interditar-lhes as mensagens, para entorpecer-lhes a faculdade. A obsessão, em si mesma, é terrível flagelo que se manifesta epidêmico com periodicidade, mas que nunca esteve fora da convivência humana. Em torno da mediunidade, particularmente, se movimentam os espíritos infelizes, quais mariposas em volta da chama. Aqueles que são elevados, sintonizam à distância, quando as circunstâncias o propiciam, enquanto que os desocupados, permanecem com afã esperando fluir benefícios mórbidos como a absorção de energias do médium, a intromissão nas atividades humanas, gerando a perturbação em que se comprazem. A terapia para a recuperação desse tormento se inicia na vigilância do médium, vivenciando a humildade real e tendo a coragem de bloquear interromper a interferência nefasta, cuidando de livrar-se do seu maneirismo, descendo do pódio da superioridade que se acredita para a planície das criaturas comuns e frágeis onde se dissituar. Nenhum médium se encontra indene a esse transtorno obsessivo, e ele é muito mais habitual e constante do que se pode imaginar. Multiplicam-se na sociedade humana as pessoas autofascinadas, e entre os médiums, muitos são aqueles que se apresentam com a ultrajante síndrome da obsessão por fascinação. O Senhor dos Espíritos, sempre que libertava os obsessos, repreendia os seus algozes, admoestando-os e, ao mesmo tempo, lecionando às suas vítimas que lhe seguissem as diretrizes, amando e servindo. Ante obsessos de qualquer matiz, são necessários a paciência e a misericórdia, o esclarecimento e a perseverança, a fim de que tenham tempo para despertar e romper os zelos que os aprisionam aos seres perturbadores. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de setembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.